Bom, é, meu nome é Ítalo, né? Como a Carol falou, eu já fiz a minha apresentação. Eu fui aluno da instituição e agora eu sou psicólogo e estou por aí na clínica, né? Bom, primeiro eu queria agradecer a professora Analícia, que foi a minha orientadora, como está dizendo aqui no slide, a professora Carol pelo convite e aos três que fizeram parte da minha banca avaliadora, né? O professor Marcelo, a professora Sharon e a professora Tânia. Bom, o meu trabalho, o quilombismo e a clínica política, contribuições para a descolonização do fazer psi. Vamos lá. Eu inicio trazendo uma frase que eu usei como epígrafe desse trabalho, que é da ancestral do futuro, Conceição Evaristo. Escrever é uma maneira de sangrar, acrescento, e de muito sangrar, muito e muito. Eu acho que essa frase define um pouco do que foi esse trabalho. Bom, o primeiro capítulo, a diáspora e os quilombos, não é à toa, porque tanto a diáspora quanto o quilombo são a base desse trabalho, né? A, a noção de diáspora, inclusive, e de quilombo podem às vezes se confundir na, nas suas características, mas talvez seja correto dizer que é na diáspora que emerge o quilombo, né? É claro que não é o único motivo, mas é um dos motivos, a diáspora. Bom, então vamos lá. A diáspora é um configurador de subjetividades. Ela traz a sensação de um desenraizamento com partidas forçadas e traumáticas e um sentimento pela terra natal com uma ideia de retorno. Ela também é responsável por criar o outro, ou seja, ela é criadora de subjetividades e afetos. Entre estas, o que o Lucas Veiga conceitua como o afeto diáspora, que é a sensação permanente de estar fora de casa, da possibilidade de ser integrado e genuinamente acolhido onde se vive. Mas eu entendo que a diáspora também configura um lugar de potência. E aí eu trago como exemplo a Carolina Maria de Jesus, que anteriormente era uma catadora de papéis, e tem nos seus versos a potência de dizer que os políticos sabem que eu sou poetisa e que o poeta enfrenta a morte quando vê o seu povo oprimido. Então, para mim, essa é a subjetividade diaspórica. Ela é marcada pela dor, mas também pela potência desse sujeito. Então, nós passamos para os quilombos. O quilombo, enquanto estrutura histórica que foi, se origina na fuga, em busca de um território. Isso enquanto afirmação de que se é humano, e chega no que eu entendo como uma máquina de guerra, de fugir e fazer fugir, e de agenciar as potencialidades dos negros que ali residiam. E aí essa parte se dá através da face da paz quilombola. Então ele tem essa face de guerra, esse aspecto de luta, ao mesmo tempo que tem esse aspecto de paz. Esse termo ele foi cunhado pela Beatriz Nascimento e ela entende que entre um ataque e outro da repressão, o quilombo se mantém ora retroagindo, ora se reproduzindo. Ela nomeia esses períodos como paz quilombola. É importante dizer também que, de acordo com a Beatriz, né, o quilombo ele não se preocupava com a tomada do poder. Então, alguma ideia de fracasso dos quilombos é incorreta, porque o objetivo do quilombo era a manutenção da sua estrutura. Hoje, atualmente, o quilombo traz para a gente não mais um território a nível geográfico, mas o território a nível de uma simbologia. O quilombo hoje ele é simbólico. Com isso, a gente parte para as ideias forças, quilombismo e aquilombamento, né? O quilombismo ele é uma ideologia e uma filosofia que tem como base toda a luta de resistências em defesa da liberdade e da dignidade humana, que caracterizam todos os movimentos diaspóricos africanos no mundo. Os significados vão sendo como uma filosofia de base para isso. Sobre o aquilombamento, ele aparece de diversas maneiras, né, em alguns artigos que eu procurei e textos, e aí eu elenco algumas categorias, como o aquilombamento como o encontro
como existência diante da opressão, como ferramenta de pensamento e construção, como combate ao epistemicídio, como descolonização das práticas terapêuticas e como um dispositivo clínico. E aí passamos para o capítulo 2, que é a construção do cuidado psicológico voltado à população negra. Nesse capítulo, eu procurei demonstrar como se deu a construção dessa saúde em um âmbito mais institucionalizado, o que significa que o capítulo mostra como a violência racial aparece na saúde, enquanto parte intrínseca do seu funcionamento, passando pela busca dos serviços até a produção de conhecimento, em especial no subcapítulo 2.1, a crítica da desrazão branca, em que eu tomo de exemplo 2 artigos. Um deles é o segundo, eu vou falar primeiro desse, porque, enfim, eu não vou me deter muito sobre ele. Ele procurava falar sobre suicídio e essas questões relacionadas, mas não falava sobre raça. O segundo também não trazia o quesito raça-cor no, nesse, na sua descrição, na sua metodologia. Ele não trazia o quesito raça-cor. E ele se propunha a pensar o gênero, a loucura e os possíveis fatores de sofrimento. Mas em nenhum momento ele trabalha a questão racial na escrita, mesmo que isso tenha aparecido como uma demanda das entrevistadas. Ele faz só uma curta menção. Ou seja, o artigo não é capaz de refletir a realidade brasileira, à medida que ele ignora o seu pilar estrutural. E também demonstra uma negligência com o sofrimento racial. Com isso, é importante falar também em epistemicídio, pois o artigo ignora a existência de figuras como Angela Davis e Lélia Gonzalez, que vão articular raça, classe e gênero. E, de forma muito inocente, eu acrescento a Lélia aqui no exemplo, porque ela até mesmo faz uso da psicanálise, o que seria um motivo de aproximação entre o texto, o artigo e a autora. Mas isso também não acontece. Eu digo que é de forma inocente esse apontamento porque o racismo, ele não é um desconhecimento de algo. É inocente acreditar que pessoas no topo de uma hierarquia acadêmica não tenham acesso a esse tipo de conhecimento. Esses artigos não foram escolhidos ao acaso. Eles constam no conteúdo programático da prova de seleção para a concessão de bolsas de estágio não obrigatório no ano de 2021 da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ou seja, são textos que foram e serão lidos por profissionais, por estudantes, para o estágio, para o exercício de um estágio no serviço público de saúde. Depois eu falo um pouco sobre as implicações da psicologia e como o psicólogo que é incapaz de ouvir as dores do racismo se torna mais um agente. E aí eu complemento com um signatário, para lembrar a Sueli Carneiro, que assina com sangue negro o contrato cruel da branquitude. Se trata, então, de questionar em que medida o modo de ser e fazer ciência contribui para a perpetuação do racismo e para a formação do psicólogo. No capítulo 3, eu vou falar sobre algumas pistas, né, para a saúde da população negra. Então, eu trouxe aqui algumas estratégias de combate, que eu chamo de estratégias de combate, né? Retomando o aquilombamento, e trago a frase da Bell Hooks: o amor cura. Nossa recuperação está no ato e na arte de amar. Entendendo o encontro como a possibilidade de cura. E aí o Lucas Veiga é muito mais incisivo quando ele diz que o encontro entre negros e negras é cura, tendo a clínica efeitos semelhantes aos quilombos. Da parte institucional, também é importante que existam movimentações. Elas estão aqui representadas pelo Conselho Federal de Psicologia, com podcasts, com prêmios, com referências técnicas, entre outros meios de demarcar uma luta antirracista. A seguir, eu trago o exemplo do luto e da luta. E questiono se a luta é uma maneira de se curar. Com isso, eu trago 2 exemplos. O primeiro, Janaína Soares, que teve o marido assassinado e também passa pela mesma situação com o filho, sendo o marido em um assalto e o filho como vítima do Estado. 3 anos depois, sem ver o fim da investigação, o que se tem na matéria do G1 é a morte de Janaína, que simplesmente morre. A causa oficial, segundo os médicos, foi indeterminada, mas para os familiares foi a tristeza que matou Janaína.
Esse exemplo eu trago como um exemplo de luto e relaciono com a ideia de Banzo e alguns autores, né, entre eles o Abdias Nascimento, vai trazer. O segundo exemplo, Miguel, uma criança de 5 anos de idade, é morto em decorrência da negligência do Estado em lidar com a pandemia e em fornecer meios para que todos ficassem em casa. Miguel é morto, de acordo com G1, em decorrência da negligência da patroa de sua mãe, que o abandonou no elevador e apertou o nono andar. Mirtes, a mãe de Miguel, está até hoje esperando alguma justiça. Atualmente é aluna de Direito, e nas palavras dela tem como objetivo, lá na frente, poder ajudar como estão me ajudando, principalmente outras mães negras, periféricas, que não têm condições de pagar advogados. Mirtes apresenta uma rede de apoio à sua causa. Sua força também é uma força conjunta, recebendo prêmios em reconhecimento por sua luta em busca de justiça. A luta mantém Mirtes como a potência que é. O aquilombamento possibilita seu caminhar. Suas vitórias são e serão coletivas. Em seguida, eu trago a noção de redistribuição da violência, que Fanon entende, e aí, né, trabalhando com alguns autores como Fanon e J. Mombassa, eu trago que o Fanon entende como que o mundo, como está, ele não pode ser reformulado senão por uma violência absoluta. E é a essa ideia que se associa a noção de redistribuir a violência. O primeiro passo para essa redistribuição é o ato de nomear a norma, esta que tem o privilégio de não ser questionada. É apontar a brancura como um modo particular de ser, e não o universal. Por fim, a proposta do tempo, que na verdade é um tempo para o encontro. Então, aqui é necessário lembrar o conceito de paz quilombola. Se a verdade é que em seus momentos de paz o quilombo cresce e se desenvolve, então também é verdadeiro que o negro aquilombado cresce psiquicamente. Não se tem a ilusão de uma proteção integral contra o mundo, mas sim de munir com material simbólico capaz de dar conta do desejo profundo que o mundo tem de aniquilá-lo. Com isso, a gente entende que o modus operandi do quilombo é então um produtor de saúde e vida, à medida que ele vai na contramão do necropoder e possibilita o existir. Eu trago aqui no slide um trecho das minhas considerações finais, né? Eu vou ler para vocês. Se é possível apontar algo, é o fato de o quilombo criar um local. Se o fim deste mundo é um horizonte utópico, o quilombo é o lugar de segurança. É onde se cria uma existência que se dá independente do sistema de opressão. O quilombo existe à revelia de qualquer senhor. Com isso, eu faço uma associação com a clínica, e penso que a clínica como um quilombo é, portanto, uma clínica absolutamente política. É uma clínica ampliada, no sentido de que não se fecha em fantasias de um individualismo, mas está aberta e precisa estar aberta ao todo. Ela se sustenta, então, por uma filosofia, uma ética e um fazer. Este que não está restrito a um espaço como um consultório fechado, mas que pode ser feito sempre que ameaçada a integridade física ou psíquica daqueles tidos como outros. A defesa da humanidade do africano é a máxima, e isto é inegociável. Seu paciente, entre aspas, é toda a raça, e sua libertação é uma luta constante. Por fim, eu trago alguns entendimentos que eu tive a fazer esse trabalho, né, que entendo que ao trazer a discussão do quilombo para dentro da psicologia, eu entendo que tem o mesmo efeito dos próprios quilombos em si. Tem uma abertura de um território. Uma luta é travada por um espaço na psicologia. Se os primeiros negros fugidos se aquilombam em afirmação ao seu direito à terra, seu direito de existir, escrevo sobre o quilombo em afirmação ao nosso espaço no saber psicológico. Se escrever é uma maneira de sangrar, então afirmo que sangrei. O tensionamento chega ao limite quando consigo cumprir com um dos objetivos deste trabalho, que é trazer comigo aqueles que o cânone psi ignora, as autoras negras e os autores negros. Recuso-me a repetir o epistemicídio. Não há nada aqui senão a afirmação segura de que nossos passos vêm de longe e chegamos. Obrigado.